Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Louvado seja Deus. Romanos 1,16. Eu tenho sido impulsionado pelo Espírito Santo para tratar de um assunto muito sério aqui com vocês. Aproveitando o programa Deus Falando Conosco, em apenas 1 minuto, eu quero que você, em apenas 7 minutos na verdade, eu quero que você reflita no que o Deus vai falar conosco aqui, porque ninguém pode barrar, impedir o poder de Deus, do Evangelho, de percorrer, de ser o único, o Evangelho que liberta, que transforma, que direciona no caminho certo. Nós temos acompanhado aí as mídias sociais, né, as redes sociais, temos acompanhado o YouTube, temos acompanhado pregações distorcendo o verdadeiro Evangelho. Muitas pessoas estão cada dia mais priorizando o pecado em extremo, banalizando completamente com o suposto Evangelho. Só que o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do verdadeiro, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, esse é o verdadeiro. E nos últimos dias Deus tem falado comigo essas coisas, que Ele vai impulsionar pelo seu Espírito pessoas a continuarem no verdadeiro Evangelho. Por mais que o verdadeiro Evangelho é o Evangelho que traz perseguição, o Evangelho que traz ódio, mas é o Evangelho da verdade, a qual muitos, por exemplo, se tratando não do Evangelho, mas da palavra de Deus, homens de Deus, sacerdotes, que utilizaram da palavra de Deus para pregar uma verdade, para profetizar uma verdade, foram perseguidos. Por mais que nós, pregando o Evangelho do Novo Testamento, podemos passar por essas rejeições, e eu digo isso porque hoje as pessoas estão cada dia mais brincando com Deus, abusando da graça, resistindo à graça, o favor imerecido, e vivendo um falso evangelho em cima dos púlpitos, com orgias, com abominações. A gente pasma em ver isso, mas de contrapartida, nós já vemos situações como Ofni e Finéias, como tantos outros homens e mulheres de Deus que brincaram e pagaram um alto preço. Isso é complicado. E eu sei que o Espírito Santo, ele permanece com a igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra o povo de Deus. O meu conselho aqui na direção do Espírito Santo é: permaneça firme no verdadeiro Evangelho. Permaneça firme no verdadeiro Evangelho. Não recua. Não pega atalhos. Por mais que tem líderes falando que esse ali é o verdadeiro Evangelho, se distorce a palavra de Deus, deturpa a palavra de Deus, a vida desse homem, dessa mulher que está pregando, não coincide, não é o verdadeiro Evangelho. Sai fora, corre. Isso aí é apostasia, irmãos da fé. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, de frieza incalculável. E isso é muitas das vezes para cumprir a palavra de Deus, mas também para demonstrar que a igreja tem dado brecha. E se a igreja dá brecha, vem um maligno e implanta a semente dele. Isso que está acontecendo. O maligno está plantando a semente. E aí quanto joio não está crescendo? Que parece com trigo. Joio que parece com trigo. Idêntico. Mas o joio é uma erva daninha. Os cultivadores, né, os donos de terra, quando vê joio no meio do trigo, não gosta, fica preocupante. E percebemos também que o joio, ele não tem semente, ele é só
uma palha seca. É exatamente isso, pessoas que até aparecem, falam em línguas, prega, profetiza, mas não tem fruto nenhum. Só prega a carnalidade, só prega a favor do pecado. Não tem uma vida de oração, não tem uma vida de consagração. Como Deus pode usar pessoas dessa forma? Reflita nisso aí, tá? Saiba, portanto, que esses líderes que estão entregues a Satanás, esses líderes que estão entregues ao nosso adversário, eles dão gargalhadas. Por quê? A igreja deles estão lotando. E aos que pregam a verdade, que prezam pelo zelo da obra do Senhor, a igreja está tendo pouca gente. E esses poucos não ora, muitas vezes não consagra e vai se esfriando. Meus irmãos, quando o Senhor quiser, Ele vai impulsionar pelo teu Espírito Santo homens sendo remanescentes, como Ele usou tantos, para ganhar grandes batalhas no campo espiritual. Porque Deus não permite que a sua igreja seja envergonhada. Pode ter várias igrejas envergonhando, mas não são a igreja de Cristo. É templo. Tem nome de igreja, né? Tem homens ali com títulos de obreiros, de pastores, mas não são pastores. Porque Jesus descarta eles, abomina eles. Então priorize viver na verdade da palavra de Deus. Acabou. A sua vida será na direção do Espírito Santo. E eu creio que Deus vai levantar muitos homens de Deus para ainda nesse tempo de dificuldade, como vai levantar em Apocalipse as duas testemunhas, para pregar fervorosamente a verdade, porque só a verdade que liberta. Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela verdade.